Oi, gente, a gente está aqui na Universidade de Brasília, linda, né? E a gente veio mostrar para vocês hoje, né? A gente veio falar um pouco sobre a mecatrônica, que a mecatrônica, para quem não sabe, é uma junção de 3 outros cursos, que é a engenharia elétrica, a engenharia mecânica e a ciência da computação. E a gente está aqui hoje para entrevistar 3 dos nossos professores, um de cada desse curso, para mostrar para vocês que tem ou possam vir a ter algum interesse nessa área, para vocês já ficarem por dentro e perceber mais ou menos como é que funciona o curso. Então vamos! Por aceitar fazer a entrevista com a gente. Nós somos o grupo 2 e se o senhor puder apresentar um pouco sobre o senhor, sua formação, como o senhor entrou no UNB, esse tipo de coisa. Meu nome é Guilherme, eu sou formado em Engenharia Mecatrônica pela Universidade de Brasília. Eu sou da primeira turma do curso. Eu sou da primeira turma formada pelo curso também, porque eu saí nos 5 anos previstos, né? Muitos dos meus colegas não atrasaram um pouco. E eu tenho pós-graduação em computação no Instituto de Tecnologia de Tóquio. Então, eu saí da universidade, ganhei uma bolsa de estudos, fui fazer mestrado e doutorado em inteligência artificial no Japão. Depois disso, eu voltei para o Brasil, fiz um monte de coisas pequenas, até que em 2011 eu passei no concurso para professor do Departamento de Ciência e Computação. É a disciplina que você ministra no curso de mecatrônica, qual o semestre? Normalmente é essa disciplina. E qual que é, descrever um pouco dela, a importância para o curso, falar um pouco mais dessa disciplina. Tá, eu estou dando a disciplina de APC, não é para a turma da mecatrônica, mas é a mesma disciplina, é a mesma ementa. Eu dei alguns anos para a turma de engenharia mecatrônica. É a disciplina introdutória de programação, então o curso é baseado na engenharia mecânica, engenharia elétrica e ciência da computação. Vocês têm em torno de 20 e poucos por cento da carga horária aqui de computação. E é a disciplina introdutória que abre caminho, sedimenta os conhecimentos para as próximas, né? Então é extremamente importante, porque sem ela vocês não conseguem acompanhar direito as demais. Eu sempre brinco com os alunos que é importante porque dá noção de programação. Então, mesmo que quando vocês se formarem, vocês não consigam empregos como engenheiros, certamente conseguirão algum tipo de trabalho que não vai pagar tão bem, mas vai ser um trabalho com programação. O senhor foi coordenador do curso de mecatrônica por um certo período e você trabalhou na elaboração do plano pedagógico, né, da nova estrutura curricular do curso. Acredito que o senhor falou um pouco disso na nossa terceira aula de introdução à engenharia mecatrônica, mas se você puder falar um pouquinho como foi o processo de refazer, né, a estrutura curricular. Árduo. Daí criei esse monte de cabelo branco. Um processo que houve é que já estava em discussão há muito tempo. Esse processo, acho que desde 2012 ou 2013. O professor Adolfo, da Elétrica, que era coordenador, começou as discussões com os representantes dos departamentos que compõem o núcleo docente estruturante. Eu estava no meio disso, para ver o que seria mais interessante para tentar atualizar um pouco mais a estrutura. A gente convidou um monte de engenheiros externos, pessoal da indústria, para dizer o que eles procuram, que tipo de formação, o que eles buscam, para a gente também tentar guiar a reforma por esse lado. E começamos com os alunos, para ver o que eles acham, o que eles sugeririam para tentar guiar. Então a gente discutiu muito isso, praticamente durante toda a coordenação do professor Adolfo de 2 anos. E aí quando eu assumi, eu peguei o documento, a gente fechou numa estrutura que parecia aceitável para todos os departamentos. E eu fui conversando com todo mundo, todos os professores dos 3 departamentos, para tentar viabilizar o que a gente tinha proposto com que eles aceitariam que fosse feito. E aí, mais de um ano nessa discussão, vai, não vai, ajusta aqui, acrescenta isso, retira aquilo, até chegar na estrutura que é quase a que vocês pegaram, no que teve a reforma curricular da extensão recentemente. A gente queria saber o que você tem a dizer para quem está começando na mecatrônica ou para quem pretende começar no curso, em questão assim, da sua experiência mesmo. Coisa que você saiba o que é engenharia, tem uma noção do que você está se metendo. Não é, gosto de exatas ou matemática e física, eu vou fazer engenharia. Envolve muito disso. Mas muitas outras coisas, inclusive tem diversas engenharias diferentes, cada uma para um gosto. Eu particularmente não tenho muita afinidade com a parte mecânica, mas tem gente que adora. Talvez pudesse estar fazendo algum outro tipo de engenharia. Tá? Eu acho ainda que a mecatrônica é a mais interessante de todas, porque está focada na integração. Está cheio de especialistas por aí, mas são poucas as pessoas que realmente conseguem entender o suficiente de linhas diferentes para conseguir juntá-las para trabalhar. Então, é algo que tem muita demanda. Ainda mais com a quantidade de automação e incorporação de computação que a gente está vendo hoje em dia. A mecatrônica é a engenharia que tem mais computação, tirando a engenharia de computação, mas das outras mais clássicas é que tem mais parte de conteúdo de computação envolvido, que também dá uma grande vantagem para vocês em relação às outras engenharias, que eu acho extremamente interessante. É obviamente um curso muito difícil, então vocês precisam se organizar, se dedicar para estudar bastante, porque
É difícil, faz parte. Vocês estão aqui para aprender a lidar com essas coisas, aprender o conteúdo para aplicá-lo. Isso envolve muito esforço. É isso. Muito obrigado, professor. Essa entrevista é para uma disciplina? Isso, para a disciplina de Introdução à Engenharia Mecatrônica. Certo. Bom, eu pergunto a vocês, o que fizeram vocês escolher mecatrônica? Acho que foi mais pela inovação, né? Por causa que mecatrônica é um mercado que junta várias áreas, ele integra várias disciplinas, e é uma disciplina que está muito em alta na área da tecnologia, de automação, de controle de equipamentos, e está muito em alta essa parte com a robótica e tudo que vem surgindo nesse tempo atual. Isso que eu já queria fazer desde o ensino médio, que eu trabalhei com robótica na escola, e eu acabei gostando muito dessa área. Aí eu acabei entrando pro curso, conhecer um pouco mais e eu tô gostando. Mais um interesse em robótica, programação. Uhum. Em relação, então, à engenharia mecânica e mecatrônica em si, né? Então, de fato, foi criado, né, por essas 3 áreas, exatamente com esse enfoque, né, de ser mais, ter um pouco de contribuição de cada área mesmo, né? A disciplina que eu estou dando há algum tempo agora, já passei por várias disciplinas já da mecatrônica, o que eu estou dando agora é sinais e sistemas de tempo contínuo. Então, essa disciplina em particular vai juntar tudo que vocês estão vendo agora, de cálculo, de álgebra, para, de fato, estudar sinais e sistemas, onde a gente define, então, sistemas, onde a gente aprende a trabalhar com sistemas, e junta toda a matemática que vocês viram, para poder trabalhar com sinais e sistemas. E, em particular, hoje eu trabalho não em robótica, mas eu trabalho em biomédica. Meus sinais continuam sendo sinais, só que são sinais de respiração, sinal de pressão arterial, sinal de eletrocardiograma. E eu continuo precisando estudar sistemas, são sistemas, vocês vão ver depois, que é o que faz a gente entender, por exemplo, como é que uma entrada, por exemplo, a respiração, afeta uma saída, por exemplo, batimento cardíaco. Professora, a senhora como de elétrica, vê realmente a mecatrônica como uma integração, por exemplo, entre elétrica, mecânica, com eletrônica, todas essas disciplinas, porque a mecatrônica, a função dela é realmente fazer essa integração entre elas, essa junção, e pegar as diferenças entre cada uma e realmente integrar e trazer um projeto, trazer uma inovação tecnológica. A senhora, como dessa parte de elétrica, vê que a mecatrônica realmente tem essa função, que ela cumpre com esse papel no mercado de trabalho? Eu não sei dizer mercado de trabalho fora do que eu faço, obviamente, né? Eu não tenho esse conhecimento, mas eu sei que, pelo menos do meu contato com alunos que chegam para orientação, por exemplo, né? Tanto em projeto final quanto até em mestrado, já peguei alunos de orientação de mestrado também, que vieram da mecatrônica, eu consigo enxergar a diferença entre o preparo de vocês e o preparo para quem... minha comparação é mecatrônica e elétrica, né? O que eu mais pego. Eu já peguei aluno de redes também, só que aluno de redes também tem bastante área de programação. Então, eu vejo o que falta um pouquinho, assim, para os meus propósitos, do que eu faço, é interessante essa bagagem que vocês ganham na parte de programação, principalmente, né? Vocês, por mais que vocês, como vocês fazem disciplinas separadas, né, vocês não chegam com essa noção, o quanto que vocês já sabem, mas quando chegam na orientação que precisa integrar esses conhecimentos, vocês costumam, vocês que vêm da mecatrônica, né, costumam achar mais fácil. Professora, agora indo mais para a parte de inovação nessa área. A senhora, como engenheira elétrica e trabalhando na parte de biomedicina, não sei se a senhora sabe, mas recentemente o novo smartwatch, né, o Galaxy Watch da Samsung, ele veio com novas funções, e uma dessas funções era mapear os batimentos cardíacos e avisar quando tinha uma frequência cardíaca irregular pelo pulso. Então, se fosse verificado pelo pulso do dedo indicador, ele faria uma verificação mais precisa. Isso claramente é um avanço nessa parte de biomedicina, no tratamento, como a senhora falou, nessa parte de cardiorrespiratório, cardiovascular, de toda essa área. Qual é a opinião, o que a senhora acha desse rumo que a tecnologia está tomando em meio ao mercado dessa biomedicina e todos esses avanços que cuidam da saúde humana? Tem toda uma área de pesquisa pesada nessa área agora, exatamente você fazer detecções em tempo real, de que seja arritmia, ou utilizar esses indicadores para prever, por exemplo, muda um pouco antes de uma crise, se você tem também uma fibrilação atrial, ou seja, você começa a ter uma interrupção no seu ritmo normal de cardíaco, né? Então ele alerta você que às vezes você bom, quando você está tendo, você até sente, né? Mas é para saber o que está acontecendo e ajudar você a entender se é bom ir para o hospital ou não. Mas então tem toda sem dúvida, um mercado aberto, né, de aplicações nessa área. Eu acho que essa linha de pesquisa é bem frutífera, tem muita coisa a fazer ainda, o que é ótimo, porque aí a gente tem muita coisa a se tratar ainda. Então precisa de muita gente para cada um fazendo sua parte, contribuir e fazer um projeto grande para esse tipo de aplicação. Então acho extremamente válido e sem dúvida é uma linha de aplicação das técnicas que vocês vão ter, né, desde o equipamento até o processamento, a computação por trás. Então, todas essas áreas são fundamentais para você ter um resultado final. Muito obrigado por aceitar essa entrevista.
e nos ajudar com esse trabalho. Professor, primeiro queria que você se apresentasse, nome, formação. Eu sou o professor Brito, né, da Engenharia Mecânica. Né, minha formação, eu fiz graduação em Engenharia Mecânica e aí mestrado, eu também fiz Engenharia Mecânica, mas com ênfase em automação industrial, engenharia, e doutorado eu fiz lá no Departamento de Engenharia Mecatrônica da USP. Essa é a minha formação. Sua área de atuação, né? Eu atuo na área de robótica, né, na área de reabilitação, aplicação da robótica na reabilitação, né, projetos de sistemas mecatrônicos, robôs móveis, essa é a minha área de atuação. Professor, qual é a disciplina que você ministra para a engenharia mecatrônica e qual a importância dela para o curso? Então eu começo ministrando desenho para engenharia, ou DEMAC, que eu ministrava antes, né, e depois vem robótica industrial e projeto de máquinas controladas por computador. Né. Desenho é muito importante porque você não projeta nada sem não desenhar. Como é que você vai projetar uma coisa sem desenhar? Né? Desculpa. Engasguei. Robótica industrial é importante porque a robótica é um ponto muito importante no curso de mecatrônica. Né? E o projeto de máquina controlada por computador é uma disciplina que tenta integrar todos os conhecimentos do curso. Tanto a parte mecânica como a eletrônica e o software. As oportunidades de trabalho para o engenheiro mecatrônico no futuro, quando se formar. Isso é um negócio muito interessante. A maioria dos alunos entra no curso sem saber isso. Não sabe onde vai trabalhar. E aí, o que acontece? Quando o aluno se forma, ele descobre que tem que trabalhar. Né? Tem que trabalhar porque o pai não vai ficar bancando ele pro resto da vida. Então o aluno tem que pensar se as oportunidades de trabalho na mecatrônica é aquilo que ele almeja. Não é só pensar nisso quando estiver no final. Quando eu cheguei em Brasília, muitos anos atrás, tinha muito pouca oportunidade para engenharia mecatrônica. Os alunos reclamavam muito. Hoje em dia, quando fala oportunidade, a pessoa não pode só pensar no plano piloto, na esplanada dos ministérios. Porque tem aluno que só quer trabalhar ali, aqui no plano piloto, na esplanada dos ministérios. Então, terminam se desviando mais para a área de informática, né, e saindo do objetivo da mecatrônica, que é integrar as três áreas. Mecatrônica não é três áreas. Mecatrônica é a interseção das três áreas. Os alunos muitas vezes não entendem isso e acham que mecatrônica é três áreas, é informática, mecânica e eletrônica. E aí o aluno fala, se é três áreas eu vou fazer informática. Aí ele vai competir com um cara que fez bacharel em ciência da computação, análise de sistemas, vai levar desvantagem. E é o que acontece muito. Alunos de mecatrônica querendo competir na área de informática, trabalhar com banco de dados, para comércio, para sistema, em vez de pensar num processo, né, de produção que envolve informática, envolve eletrônica, envolve software. Isso daí, os outros não vão poder competir com um cara de mecatrônica. Um cara de informática não vai poder competir num processo de produção que envolva mecânica, eletrônica e software. Mas aí, muitas vezes, o aluno de mecatrônica quer ir lá competir com um cara que está mais preparado do que ele, quer competir na área de informática, quer se meter na área de tecnologia de informação. E aí termina levando desvantagem. Por que eles querem isso? Porque eles acham mais fácil, porque tem mais emprego no plano piloto. Mas se o cara pensar mercado de trabalho, não é só o plano piloto, tem fábricas, tem Taguatinga, tem Gama, tem várias outras áreas que tem fábricas. E as fábricas são automatizadas. Ninguém vai encher um refrigerante de Coca-Cola com a cuia e um funil. Tem uma máquina automatizada que vai encher isso aí. Então as fábricas de refrigerante têm sistemas automatizados. A fábrica de biscoito, ninguém vai botar e tirar o biscoito do forno na mão. Tem um sistema automatizado que vai fabricar os biscoitos. Então, o aluno de mecatrônica tem que pensar o que é a mecatrônica, qual é o diferencial da minha mecatrônica em relação aos outros. É isso, o aluno tem que pensar no mercado de trabalho, não é só do plano piloto, no DF todo e até em Goiás. Anápolis tem um parque farmacoquímico grande, né? Tem montadora, tem a Hyundai, tem montadora também em Catalão, tem montadora de tratores. Então não pode pensar mecatrônica só plano piloto. Beleza. Obrigado, professor.